Olá, uma boa tarde. O programa Eclésia está consigo nestes dias em que o mundo reage à morte do Papa Francisco. Acompanhamos reações ao seu desaparecimento e olhamos também para aquilo que foi o seu pontificado. Na nossa companhia está o Padre Miguel Almeida, ele que é provincial da Companhia de Jesus em Portugal. Vamos olhar os gestos, mas também os caminhos abertos pelo Papa Francisco. Desenvolvemos a atualidade informativa aqui no programa Eclésia. Um homem e um pontificado. A homenagem ao Papa Francisco acontece em Roma e um pouco por todo o mundo. Sábado, dia 26 de abril, às 10 de Roma. É o momento para a última homenagem ao Papa Francisco, nas cerimónias fúnebres que começam com a missa celebrada na Praça de São Pedro, presidida pelo cardeal Giovanni Battista Re, decano do Colégio Cardinalício, naquele que é considerado o primeiro dia dos Novendiales, o período de luto que se prolonga durante 9 dias. Após a missa tem lugar o rito da última encomendação e do adeus. O féretro será depois levado para o interior da Basílica de São Pedro e daí para a Basílica de Santa Maria Maior, em Roma, para a sepultura. A homenagem ao Papa Francisco e ao pontificado aconteceu primeiro na Capela de Santa Marta, onde o corpo permaneceu até a sua trasladação para a Basílica de São Pedro, para acolher todos os que querem homenagear pessoalmente um homem que marcou a história da Igreja e da humanidade. Francisco faleceu esta segunda-feira aos 88 anos de idade e após mais de 12 anos de pontificado, na sequência de um AVC. O cardeal camarlengo Dom Kevin Farrell selou os apartamentos pontifícios no segundo andar da Casa de Santa Marta, onde Francisco faleceu, e no terceiro andar do Palácio Apostólico. O responsável estava acompanhado pelo cardeal Pietro Parolin, secretário de Estado do Vaticano, e por Dom Edgar Penha Parra, substituto para os assuntos gerais da Secretaria de Estado. Depois, o cardeal camarlengo também presidiu a constatação da morte na capela da Casa de Santa Marta, com a deposição imediata dentro do caixão, seguindo disposições explícitas do falecido pontífice. No altar da confissão, o cardeal camarlengo presidiu a liturgia da palavra, no final da qual tiveram início as visitas ao caixão do Romano Pontífice, como indica a nota do Departamento das Celebrações Litúrgicas da Santa Sé. Que Lisboa, ao recordar o Papa Francisco, se sinta interpelada a anunciar o Evangelho. O apelo de Dom Rui Valério na Eucaristia celebrada na sede de Lisboa. A Catedral de Lisboa foi pequena para acolher todos os que se quiseram associar a esta Eucaristia evocativa do pontificado do Papa Francisco. Responsáveis políticos e da sociedade civil quiseram também prestar a sua homenagem a uma figura que apenas há 2 anos visitou Lisboa. No fundo é uma homenagem a um homem extraordinário. E sublinhar que nós, como dirigentes políticos, como dirigentes do CDS neste caso, nos parece muito importante destacar, em primeiro lugar, a profunda ligação que este Papa tinha ao nosso país, que este Papa tinha a Portugal. À semelhança, em alguma medida, por exemplo, de João Paulo II também. A sua ligação a Fátima, é este Papa que vem a Fátima para canonizar os pastorinhos, e depois a ligação a todo o país, e em particular à juventude, naquilo que foi esse momento extraordinário, o momento onde ficou a expressão que tenho ouvido repetir hoje ao longo do dia, todos, que ficou das Jornadas Mundiais da Juventude. Quem não faltou foram os jovens que estiveram com Francisco na Jornada Mundial da Juventude. Eu estive com o Papa, tive a sorte de estar com o Papa e de falar diretamente com ele, e isso vai ser sempre uma coisa que me causa uma grande alegria, e acho que todas as lágrimas que deitei hoje são mesmo significado de alegria, porque foi isso que o Papa nos deixou, uma esperança sem fim, e temos muito trabalho para fazer, para pegar no mundo que o Papa nos deixou e torná-lo ainda melhor. Toda a gente sente esta tristeza, não é? Porque é um Papa, acho incrível. Esteve cá há 2 anos cá em Lisboa e sentiu-se isso em todo o lado. Sempre que ele dava uma missa, fazia uma homilia, ou mesmo quando só dava um discurso, aquilo acho que, não sei, teve um impacto em toda a gente, fez mesmo um impacto enorme. Portanto, eu acho que toda a gente sente esta tristeza e acho ótimo estarmos aqui todos juntos também a celebrar um bocado, a celebrar não, mas a pensar nele, não é? Mas acho que teve um impacto enorme na juventude, mesmo muito. Dom Rui Valério, que presidiu a este
Momento litúrgico deixou um apelo à cidade. Que Lisboa, ao olhar para a memória do Papa Francisco, ao sentir saudades dele, ao contemplar uma fotografia, que se sinta interpelada, que se sinta chamada para anunciar o Evangelho. No final, em declarações aos jornalistas, Dom Rui Valério sublinhou a proximidade de Francisco e o seu trabalho na proximidade entre todos. E, ao mesmo tempo, a sua proximidade quer ser fonte e princípio de aproximação, sobretudo dentro deste globo terrestre que é o mundo. É incansável, e foi incansável a labuta do Papa Francisco para aproximar os povos uns dos outros, para aproximar as pessoas. Era por isso que ele sofria tanto. Os últimos meses, ou os últimos anos, foram verdadeiramente um calvário para o Papa Francisco. Ele tudo fez para que a luz da paz voltasse a brilhar sobre a terra, e ele, enfim, testemunhou o despuntar de tantos focos de conflito, de tantas guerras violentas, e isso certamente que era contrário a tudo aquilo que ele sentia dentro do coração. O presidente da Câmara de Lisboa, que esteve na Sé para agradecer ao Papa em nome dos lisboetas, deixou uma intenção para o Parque Tejo, que acolheu há 2 anos 1 milhão de jovens no encontro com Francisco. Primeiro, eu acho que todos os lisboetas estamos tão agradecidos ao Papa Francisco, porque aqueles 6 dias da Jornada Mundial da Juventude foram únicos para a cidade de Lisboa. Foram 6 dias que nunca esqueceremos, em que os lisboetas deram tudo para o receber, e que ele agradeceu com palavras tão bonitas, que Lisboa é a cidade dos sonhos, Lisboa abraçada pelo Atlântico, e uma Lisboa que traz esperança, e isso foi muito bonito e foi muito único, e portanto eu, em nome dos lisboetas, estou aqui para agradecer e vou levar à reunião de Câmara exatamente a proposta para que o Parque Tejo, onde ele esteve, seja o Parque Papa Francisco, que tenha esse nome para honrar a sua memória, e aqueles 6 dias que de certa forma não deixaram Lisboa na mesma. Deixaram uma Lisboa de esperança, com os jovens, com aquilo que eram as preocupações deste Papa, um Papa preocupado com a moderação, contra os extremismos, e tudo isso é muito importante no mundo em que vivemos. Dom Rui Valério também manifestou o seu acolhimento à proposta de Carlos Moedas. Congratulo-me muito com ela, porque realmente há ali uma ligação do Parque Tejo ao Papa Francisco, mas que seja para todos nós um apelo sobre a urgência da fraternidade. E ao mesmo tempo, porque eu conheço bem aquela zona, ao mesmo tempo que seja para nós uma memória viva para as responsabilidades que nós temos para com a ecologia. O Papa Francisco falou de uma ecologia integral, e reparem, não há lugar mais indicado para assinalar essa integralidade da ecologia que o Parque Tejo. Uma proposta da qual se fica a aguardar desenvolvimentos, no momento em que Lisboa recorda o Papa Francisco, que a apelidou como a cidade dos sonhos, abraçada pelo mar. Estas e outras notícias encontra-as no portal de informação em agência.eclésia.pt. Saúde agora ao Padre Miguel Almeida. Muito obrigada por estar aqui no programa Eclésia. Padre Miguel, muito obrigado é um pelo gosto. convite. É um gosto estar aqui também. Que marcas podemos perceber olhando para estes 12 anos de pontificado do Papa Francisco? Bom, eu diria que a grande marca, que depois tem marcas concretas, a grande marca é um estilo. Um estilo de proximidade. De facto, eu acho que o Papa Francisco marca aqui uma viragem no exercício do papado, não tanto por explicar muito a doutrina, mas por exercê-la e por pôr em prática de uma forma, de uma simplicidade quase desconcertante, de uma coerência com os seus altos e baixos, naturalmente, com erros que também os teve, mas com uma coerência de vida que a todos não nos deixa indiferentes. Não é? Uma coerência muito centrada em Jesus Cristo. Exatamente. Parece que o Papa, de facto, tinha uma centralidade da pessoa de Jesus Cristo, e especialmente no seu ir ao encontro daqueles que mais sofrem, nos mais pobres, nos que são esquecidos. Enfim, eu acho que aí é uma grande marca deste Papa,
precisamente por isso, porque pega no Evangelho e o torna significativo na vida concreta das pessoas, concretas das suas dificuldades. No seu entender, e percebemos a transversalidade de reações que nestes dias, desde segunda-feira, quando o Papa faleceu, temos assistido, crentes, não crentes, pessoas que talvez nunca estivessem ligadas à Igreja, mas que assinalam a coerência, a ética deste homem. Essa é uma das marcas, de facto, que faz com que crentes e não crentes se sintam próximos deste homem vestido de branco? Sem dúvida. Eu penso que o Papa não era um líder político ao contrário de todos os outros líderes, o Papa tem de facto uma preocupação pelo mundo na sua totalidade, não é? E consegue receber reações de uma transversalidade tal que mostra exatamente essa preocupação do Papa com cada pessoa, com cada área, desde a ecologia à política, à insistência até à exaustão pela paz, na luta pela paz. Enfim, todos os partidos políticos de esquerda, de direita, revêem no Papa, de facto, essa figura, uma referência num mundo em que tanta experiência fazemos de falta de referências. O Papa surge de facto como uma grande referência moral, ética, de preocupação com o mundo, livre, totalmente livre, capaz de dizer o que tem a dizer, e por vezes, às vezes até falava demais para alguns, e é muito interessante ver que a reação vem de todos os quadrantes e também de todas as classes sociais, e as pessoas, de facto, as mais simples são as primeiras a reagir, porque o compreendem, porque ele fala ao coração das pessoas, porque fala da realidade das pessoas e quer a Igreja a falar à realidade das pessoas. E ao produzir e ao falar, ao ele próprio ser em saída, produz, obriga, força a que a própria Igreja se vá em saída, em que as dioceses estejam em saída, em que os bispos vão para a rua, em que as paróquias tenham o cuidado com os migrantes, com os mais pobres, com os doentes, com os presos. Enfim, isto gera depois todo um movimento que esperemos não termine. Podemos dizer que também uma das marcas que marca o pontificado de Francisco foi a forma como ele procurou enfrentar também crises dentro da própria Igreja e a forma como isso também dialogou com o mundo lá fora. Sem dúvida. Então, eu penso que o Papa introduz grandes reformas na Igreja a partir não só da Cúria Romana, mas para toda a Igreja, não é? E uma reforma produz sempre reações especialmente de quem está dentro e de quem não está à espera e de quem não sabe o que é que vem. Quer-se referir a algumas? Eu diria em geral a reforma do governo da Igreja, a introdução de mulheres em cargos de decisão, a questão da sinodalidade, claramente. O Papa faz uma teologia indutiva e não dedutiva, que era o que nós estávamos habituados. Estávamos habituados aos documentos do magistério que vinham de cima para baixo. O Papa, ao escrever e ao falar e ao rezar, pega na realidade e a partir da realidade chega a Deus. E, portanto, é a partir da realidade que ele começa a falar às pessoas e começa a transformar a realidade. E isso, de facto, a realidade é muito mais diversa do que um princípio, não é? Um princípio é geral e abstrato e universal. A realidade é muito diversa e, portanto, isto que já tenho dito várias vezes, que para mim é um princípio que tenho seguido, enfim, como desejo do Papa Francisco, do tempo é superior ao espaço e da realidade é mais importante que a ideia. De facto, o tempo, gerir e agir a partir do tempo, abre a que nós não saibamos onde isto vai parar. O não saber o fim, o viver em processo, o abrir processos e não ter a preocupação de fechar tudo bem fechadinho, deve-se a algo muito inaciano e muito jesuítico, que é o discernimento. Uma palavra que se tornou de alguma forma universal a partir da altura em que ele foi eleito Papa, em 2013. O discernimento requer uma vida de introspeção e de grandes questões, e um discernimento, se é verdadeiro e se é livre,
não sabe onde vai acabar. E o Papa vive bem com isso. Não é? Para uma instituição, por vezes é muito difícil gerir isto, não é? Porque qual é que é a certeza absoluta? O que é que temos para dizer aos fiéis? O que é que as pessoas estão à espera de segurança? E o que o Papa tem para oferecer é: rezemos, vamos ver onde o Espírito nos leva. E essa é a grande segurança. Ou seja, a realidade enquanto tal é um elemento indispensável para o discernimento. Não podemos discernir grandes coisas muito, muito bonitas, mas que se ficam abstratas e idealistas e que, se não aterram na realidade, não serve para nada. E, portanto, a realidade enquanto tal, e a realidade fora da Igreja, e fora do cristianismo, e fora da fé, tem muito a dar-nos como elementos de discernimento. Que apelos é que a realidade, e que apelos é que o mundo, e que apelos é que fora da Igreja há para que a Igreja possa encontrar o seu caminho e discernir o seu caminho. E estar aberto a isso, acho que este Papa o fez de uma maneira crucial. Deixe-me recordar 2 ocasiões em que o Papa Francisco esteve em Portugal, nomeadamente em 2017, quando se deslocou a Fátima, e em 2023, durante a Jornada Mundial da Juventude, em Lisboa, concretamente. E nesta última ocasião, o Papa Francisco encontrou-se com a Companhia de Jesus. Que momento foi esse, Padre Miguel? Foi um momento especial. Foi um momento entre irmãos, foi muito bonito. O Papa veio aqui à nossa casa, tivemos, digamos, à porta fechada, nós jesuítas com ele, e no fundo foi uma conversa muito aberta de irmão mais velho, mas não só de irmão mais velho, também de alguém que é uma referência para nós, em que foi uma conversa muito aberta de perguntas e respostas, de preocupações, sobre também aquilo a que os jesuítas são chamados, o grande encorajamento de sairmos, de irmos, não termos medo de agir, desde que a base seja a oração. Um jesuíta que não reza, qualquer coisa de género, agora uma amizade não reza fica seco, e um jesuíta que reza não tem medo de ir a lado nenhum, porque sabe que é o Espírito que o envia. Enfim, acho que há aqui, houve aqui também um reforçar também de um desejo nosso de obediência ao Papa, mas também de um carisma muito afetivo e de muita proximidade. Isso foi muito bonito. De que forma é que, com o pontificado, se renova esta palavra discernimento? De facto, eu penso que o discernimento está claramente dentro da generalidade da Igreja como vocabulário. O discernimento, especialmente o discernimento comunitário, o discernimento em comum, é um exercício difícil e tem as suas próprias dinâmicas, e penso que é um processo. Também aqui estamos em processo da própria Igreja a aprender, desejar, querer fazer, porque de facto faz mesmo a diferença, não é? Claro que isso continuará a ser ao bispo local que compete tomar as decisões e ao Papa que compete tomar as decisões, mas é completamente diferente tomar uma decisão quando sozinho ele reza, discerne, ou ouvindo e escutando toda a comunidade eclesial, toda a comunidade cristã, que rezando também tem coisas a dizer. E portanto não é uma democracia, e aí que eu volto já, aplique já ao sínodo, não é? Não há uma democracia no sentido em que nós estamos habituados a usar este termo de voto por maioria, mas de facto tem peso. Aquilo que as pessoas pensam, aquilo que as pessoas querem dizer, aquilo que as pessoas sentem, tem peso quando se toma uma decisão. E por isso uma decisão tem muito mais segurança de ser bem tomada quando é discernida por muitos. Não é nada de novo, O Concílio Vaticano II diz que o Espírito Santo não está só presente no padre nem no bispo, está presente na comunidade cristã. E só para fora da Igreja também. Exatamente, e só para fora da Igreja também. Acho que temos muito a aprender com o mundo, mas também temos muito a oferecer. Podemos dizer que a sinodalidade é a marca no tempo que o Papa Francisco quis deixar? Sim, diria que uma Igreja simples, e portanto que isso seja claramente, que a simplicidade e o modo de exercer o papado de uma forma simples seja claramente uma marca que venha para ficar, e a sinodalidade, algo que continua, porque a sinodalidade, o Papa, ao convocar o sínodo, mais do que estar preocupado com, também estará certamente, mas mais do que estar preocupado com
as decisões que dali surjam, os temas que ali se discutiram, eu penso que a grande preocupação do Papa era criar um novo estilo de ser Igreja, um novo modo de exercer o governo na Igreja. E por isso acho que, e o Papa, antes de morrer, fez este plano já até 2028, no sentido de ir criando aqui que também estruturalmente a Igreja se vá preparando para ser diferente, de facto. E parece-me que esse é o grande desejo do Papa, e penso que a Igreja, enfim, eu penso que isto levará tempo. Como dizia há bocadinho, às vezes usamos as palavras sem mudar nada, não é? Há muitos sítios onde fazemos as mesmas reuniões como fazíamos antes, mas agora chamamos de reunião sinodal. Pronto, eu acho que aqui levará tempo, requererá um envolvimento grande da parte dos leigos. Penso que haverá que saber escutar da parte da hierarquia, mas também saber participar da parte dos leigos e ter mais a dizer e não se inibir. E penso que aqui neste encontro as estruturas estão lançadas, vão continuar a sair documentos sobre como exercer o sínodo, enfim, é a Igreja querer ou não. E é o caminho a continuar como herança também do Papa Francisco. Sim. Padre Miguel, muitíssimo obrigada por ter estado connosco a olhar do pontificado, a encontrar marcas e a propor caminhos de futuro para esta Igreja que se constrói todos os dias. Muitíssimo obrigada. Obrigado, foi um gosto. Muito obrigado. Obrigada a si também por nos ter acompanhado. Volte amanhã a estar na nossa companhia, aqui na RTP2, pelo mesmo horário, ou em agência.eclesia.pt, o portal de informação que está sempre atualizado. Obrigada, uma boa tarde, até amanhã, se Deus quiser.